Povo da fé, eu estou aqui como sempre, como um atalaia de Deus, anunciando a brevidade da volta de Jesus. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso que mesmo tendo nos alertado dentro das suas escrituras a respeito da sua eminente volta, ele ainda está nos dando sinais enfáticos da sua vinda. Sinais enfáticos da sua volta. Só será pego de surpresa aquele que quiser, porque os sinais estão aí a todos para que possamos ver de maneira clara e objetiva que não nos resta mais nada para a volta de Jesus Cristo. E nós estamos aqui não para espalhar, para alardear medo entre as pessoas, mas sim para convocar a todos para entrar numa vida de oração, de santificação, leitura e meditação da palavra de Deus, pois é a única coisa que há de nos manter em pés nos próximos anos, dias, semanas, meses. E no nome de Jesus Cristo eu tenho algumas informações da parte de Deus como um sinal muito forte, uma evidência muito clássica da volta de Jesus Cristo para esses próximos meses e anos. Os nossos olhos estarão contemplando sinais, acontecimentos que muitos vão ficar de boca aberta, principalmente depois do carnaval. Muitos vão ficar pasmos, mas tudo isso já estava registrado na palavra de Deus. E hoje, nesse instante, nesse momento, Deus tem uma palavra de alerta para o teu coração, para a tua vida. E no nome de Jesus Cristo, não saia daí. Hoje eu estou aqui como um atalaia mesmo, para trazer uma mensagem para o teu coração. Mas antes da gente entrar na mensagem, eu quero pedir a todos, se inscreve aqui no meu canal, principalmente no Povo da Fé Oficial, que o grande está censurado. Deixa também o teu like, para que essa live seja alavancada. Eu vou falar aqui sobre uma nova variante, que já está aí rondando mais de 16 cidades na Bahia. Nós vamos falar sobre isso aqui. São, uma completa irresponsabilidade dos governos da terra que estão alinhados com os senhores do mundo para que as suas agendas, para que tudo aquilo que eles já estabeleceram seja executado, saia da teoria e entre na prática. Eu falei ontem sobre as pedras guias da Geórgia, que lá estava escrito que o mundo, para ser um lugar bacana, tinha que ter no máximo 500 milhões de habitantes, e hoje o mundo está descambando para 8 bilhões de habitantes, quer dizer, eles precisam consumir, eliminar, exterminar cerca de 7 milhões e meio, 7 bilhões e meio de habitantes, e aí a gente começa a ver algumas coisas que se conectam a isso, As pedras guias da Geórgia foram explodidas e a mensagem foi: está saindo agora da teoria, está entrando agora na prática. Depois daquela explosão das pedras guias da Geórgia, o que aconteceu, meus irmãos? O que aconteceu, minhas irmãs? A coisa começou a apertar. A eliminação começou a ficar acirrada. Posto isso, nós vamos ver aqui uma evidência clássica, uma evidência poderosa, que eu vou aplicar para os dias atuais, de uma evidência muito forte que Jesus deu como sinal. Depois eu falo sobre a Bahia, fique aí até o final, que eu vou deixar a informação para o final, tá? Primeiro, hoje, eu vou inverter o polo aqui. A gente sempre coloca a informação primeiro, para depois vir com a profecia bíblica. Agora, nós vamos primeiro ver o que a Bíblia diz, para depois mostrar o que o mundo está dizendo. Se você concorda comigo aí, dá um glória a Deus aí, tá? Então, nós vamos ver aqui uma evidência clássica, uma evidência poderosa, que nós vamos aplicar para os dias atuais, de uma evidência muito forte que Jesus deu como um sinal dos fins dos tempos, como sinal da sua volta eminente a essa terra, tá? E eu vou colocar aqui o texto para vocês,
Mas antes, só mais um pedido aqui. Eu vou deixar passando aqui abaixo algumas formas de você contribuir, e daqui a pouco eu tenho imagens que chegaram agora fresquinha pra gente, lá de Inhamatanda. Eu tenho certeza que você vai se emocionar. Aguenta aí, tá bom? Amanhã tem refeição, tá? Festa da carne no Brasil. O diabo tá dominando aí vidas, porém o trabalho missionário continua lá em Inhamatanda, e lá em Inhamatanda nós estaremos matando a fome de crianças. Então, o teu R$1 dentro desse projeto, ele vale muito, beleza? Mas aguenta aí até o finalzinho, que eu vou falar mais sobre isso no final. O que eu tenho para mostrar para vocês está em Mateus, capítulo 24, versículos 36 ao 40. Eu vou colocar na tela para vocês. Diz assim a palavra de Deus: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Gente, aqui está para mim um dos sinais, das evidências mais enfáticas da volta de Jesus Cristo. Ele faz aqui um comparativo com os dias de Noé. E o que me chamou a atenção aqui foi justamente esse aspecto. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Primeiro aspecto aqui é que Noé, ele passa 120 anos pregando os pregos, as madeiras daquela grande arca, daquele grande navio. E é óbvio que só essa construção já seria um forte sinal, né? E além dessa construção, ela perdurou por 120 anos, demonstrando a misericórdia infinita de Deus para com os seres humanos. Porém, uma coisa que Deus me chamou a atenção aqui, com as coisas que estão acontecendo nos nossos dias, é justamente a respeito da última semana que antecedeu o dilúvio. Nessa última semana aconteceu coisas sobrenaturais. E mesmo acontecendo coisas sobrenaturais, ninguém se deu por conta, ninguém percebeu. Foi sinais e evidências poderosíssimas que algo estaria acontecendo no planeta Terra. E nem com sinais sobrenatural o povo se deu conta. O povo se voltou para Deus, o povo deixou da sua rotina secular, o povo continuou comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. É shopping, é cinema, é diversão, é carnaval, é cerveja, é baile, é pancadão, é balada, é avenida, é trio e por aí vai. E é justamente o que nós estamos vivendo agora. Estamos vendo sinais, evidências sobrenatural. E ainda assim, está todo mundo desapercebido. Está todo mundo preocupado, colocando em evidência, colocando como prioridade na sua agenda cronológica as coisas seculares, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro. Gente, não é tempo de trabalharmos, de gastarmos tanta energia, tanto tempo no que é efêmero, sabe, no que é passageiro, no que é secular. A palavra de Deus nos exorta a concentrar o nosso esforço em acumular tesouros onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba e onde é eterno. E estas bênçãos, estas dádivas, esses investimentos
tem que ser depositado tudo nas regiões celestiais, no mundo espiritual, no reino de Deus. E é o que estamos vendo nos dias de hoje. A mesma postura dos cidadãos, dos moradores, dos contemporâneos de Noé. E eu quero me deter a respeito de acontecimentos sobrenaturais que envolveu a última semana que antecedeu o dilúvio. Gente, olha só, um sinal sobrenatural que era para todo mundo estalar o olho, fixar a atenção, e ainda assim ninguém se deu por conta. Qual foi esse sinal, pastor Giovanni? O sinal da chegada de todos os casais de animais naquela arca. Gente, a Bíblia não diz que Noé pegou um laço e saiu capturando animais, não. A Bíblia não diz que ele montou uma mega estrutura e falou assim: gente, olha, vocês vão fazer aí a captura de casais de animais, aqui está a lista. Seria algo que demandaria um tempo sem precedentes. Sabe o que a Bíblia diz? Que esses casais de animais, eles ouviram a voz de Deus. Sabe o que eu vejo nisso? Os próprios animais irracionais ouviram a voz de Deus. E os seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, que recebeu de Deus um espírito, não conseguiram ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir para enfatizar. Você precisa gravar isso no teu coração. Animais irracionais ouviram a ordem de Deus, ouviram a voz de Deus. E seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus, não ouviu Deus falando por 120 anos. Você está entendendo? E é o mesmo que está acontecendo nos dias da igreja odierna. Nós não estamos dando ouvidos à voz de Deus. Deus está bradando, gritando, Deus está sinalizando, e nós estamos ocupados com os nossos afazeres, ocupados com a nossa agenda. Animais irracionais perceberam o sinal. Animais irracionais ouviram a voz de Deus, e cada um obedecendo a voz de Deus, obediente, se apresentaram ali na porta da arca e entraram pela porta da graça de Deus, porque a arca também simboliza a graça de Deus para com a humanidade. E ali então passa esse algo sobrenatural diante dos olhos de todos os moradores. Será que não perceberam ali? Que estranho, chegando aqui casais de animais de todos os cantos, inclusive animais que estão distantes da nossa região. Animais que estão distantes do nosso espaço geográfico, estão chegando e entrando nessa grande embarcação. Isso não é um algo sobrenatural? O que você acha? Não era algo para chamar a atenção de toda aquela população? Mas o que Jesus disse? Que nem isso chamou a atenção de toda aquela população. Eles continuaram comendo, bebendo, casando e dando-se em casamentos. E ocupado, tendo como prioridade as coisas seculares, as coisas da terra. Gente, meu irmão, minha irmã, não que venhamos enfiar a cabeça na terra e nos esquecer que temos que trabalhar, que temos que ganhar o nosso pão de cada dia, que temos que nos vestir, que temos que pagar conta de água, de luz, impostos, fazer missões, mas nós temos que entender o seguinte: a nossa prioridade tem que estar nas coisas de cima. A nossa prioridade tem que estar nas coisas espirituais. Há quanto tempo pessoas não tiram um período de oração?
Há quanto tempo pessoas não frequentam a vigília? Há quanto tempo pessoas não jejuam? Há quanto tempo pessoas não leem a palavra de Deus? Há quanto tempo as pessoas não meditam na palavra, nas escrituras? Há quanto tempo pessoas não entram e saem de um culto sem derramar lágrimas, sem sentir a presença de Deus? Há muito tempo sem falar em línguas estranhas, sem sentir o mover do Espírito Santo, sem ter a sede de Deus, sabe? Sem ter o desejo de estar dentro da casa de Deus. Por que isso, pastor? Porque as ocupações com as coisas seculares têm tomado conta da nossa vida. É o carro, é a casa, é a internet, é a TV, é os bens materiais, é o vestir, é o calçar, é o morar, e por aí vai. E as coisas de cima? As coisas de cima, deixa para depois, quando der um tempo, assim que der. Não é assim que respondemos quando alguém nos convida para um culto de oração, para uma vigília, para um período de consagração, para um evangelismo? Tem gente que fala assim, olha, se der eu vou estar lá. Em nome de Jesus Cristo, hoje eu venho aqui como boca de Deus, dê ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, mude de conduta e priorize as coisas de cima, priorize as coisas espirituais em nome de Jesus Cristo. Não vamos agir de maneira irracional, nós não podemos nos posicionar num nível tão inferior a animais irracionais, como os contemporâneos da época de Noé. Posto esse aspecto do algo sobrenatural, dos animais que foram adentrando ali dentro daquela arca e ninguém percebeu, nós podemos trazer esse paralelo de raciocínio para os nossos dias. Claro, sim, podemos traçar um paralelo. Não estamos vendo coisas sobrenaturais acontecendo, gente, diante dos nossos olhos? Meus irmãos, preste atenção agora, redobre a sua atenção. Pare para pensar comigo. Quando foi que você ouviu dizer, na história da humanidade, olha, chega a arrepiar, que o mundo inteiro teve que se trancar dentro de casa? Quando foi que você ouviu, na história da humanidade, que todas as igrejas tiveram que fechar as portas? Que empresas, que comércios tiveram que baixar as suas portas? Que todos andariam com máscaras pelas ruas da cidade no mundo inteiro? Será que isso não é suficiente? Será que isso não é uma forte evidência? Não bastando esses acontecimentos, eles mesmos já estão anunciando o que estarão fazendo nos próximos anos, talvez nos próximos meses. Eu tenho anunciado aqui, estão preparando um grande reset. Sabe o que quer dizer reset? Reiniciar. O que Satanás está dizendo? Olha, eu vou reiniciar a humanidade. Eu não quero mais nada dessas práticas antigas. E eles estão dizendo isso através dos seus clipes. A indústria musical. Vocês viram aquele clipe, aquela análise que eu fiz aqui, ó? Ó, esse clipe maligno aqui do Lil Nas X. O símbolo do bode ali em cima. Mas não é nada disso que eu quero te mostrar. Ele brigando com o diabo aqui. O diabo usando aquele tênis, né? O tênis do diabo que ele lançou, ó, Lucas 10:18. Eu vi a Satanás descer do céu como um raio. Esse cara aqui, ó, a cruz de ponta cabeça, bem aqui acima no tênis, ó. Esse cara está entregue às trevas. Só Deus para ter misericórdia da alma dele, tá? E aí ele, na cruz, né, banalizando o sacrifício de Jesus, mas no final aqui, ó, ele mostra a arca de Noé. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Misericórdia, tá repreendido, o celular tá falando sozinho aqui. E aqui, ó, ele mostra a arca de Noé, ó, os animais entrando na arca, mas a arca tem o símbolo do bode aqui, ó. Tá vendo o símbolo do bode lá? Vocês estão vendo o símbolo do bode na arca? Tá, então isso aqui é a arca do diabo, né? É a arca dos senhores do mundo, é a arca daquele que domina, o dominador das trevas, né? E aí ele mostra aqui, ó, no final do clipe, a arca boiando,
A arca está boiando, ó. Peraí, cadê? Ok. E no final, o versículo de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que está escrito lá assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. A mensagem principal aqui, queridos irmãos, a mensagem principal aqui, ó, que ele está querendo passar, é que o mundo vai ser resetado. Tudo como nós conhecemos será completamente resetado. A família tradicional, entendeu? A família formada nos princípios judaicos cristãos, macho e fêmea e sua prole, isso está sendo desconstruído. Você concorda comigo, sim ou não? O que está acontecendo aí? A normalização da idiotização da língua portuguesa, que é a linguagem de gênero. Não é mais todos, que contempla todos, é todes. Não é mais ele e ela, agora é elo. Elo, porque a pessoa não se acha nem homem nem mulher, e aí nós temos que nos adequar a essa pessoa, e não ela se adequar aos padrões do mundo, aos padrões do mundo moderno, né? Estão resetando tudo. E está aí, ó, ele dizendo que tudo se fez novo. O que se fez novo? Novo modelo de família, nova língua, né? Tudo será mudado. Nova economia, nova política, tudo se fez novo. Essa é a mensagem. Esse cara, ele é um agente dos senhores do mundo, usado. Você pode ver que todos os seus clipes têm uma mensagem satânica, uma mensagem maligna por trás. Então eu tenho falado aqui, eles estão preparando um grande reset. Sabe o que quer dizer reset? Reiniciar, como eu já disse. O que Satanás está dizendo? Olha, eu vou reiniciar a humanidade. Olha isso, gente. Eu não quero mais nada dessas práticas antigas. Eis que tudo se fez novo. Eu não quero ninguém se juntando dentro de templo religioso para orar, para adorar, para louvar. Eu não quero família se reunindo para comemorar um aniversário, não. Eu não quero famílias se reunindo para celebrar, sabe, um ano novo, uma festa. Vai ficar todos trancados dentro de suas casas. Eu não quero ninguém fazendo viagem de férias. Eu não quero ninguém passeando e conhecendo outros países. Vou colocar cada um dentro do seu quadrado. Gente, vocês viram isso acontecer? Entenda uma coisa. Muitos estão preocupados com a Jussara. A Jussara, que é a Vá, é apenas um detalhe. É apenas um exercício de laboratório no domínio da massa humana. É apenas um exercício prático, sabe, para imprimir, para implantar a verdadeira nova ordem mundial. Em nome de Jesus Cristo, eles estão exercitando e dando ordem, e os seres humanos estão agindo como verdadeiros cachorrinhos que foram adestrados para executar esta ordem irracional, sabe, sem pensar, sem meditar. Gente, nós estamos vendo acontecimentos de sinais sobrenatural nos céus, por exemplo, na terra, por exemplo, nos mares, por exemplo, nos oceanos. Estamos vendo evidências do sobrenatural acontecendo. Aí, irmã Kelly, como eu já tenho dito aqui nesse canal, o envolvimento dos governos das grandes potências, de maneira descarada, com demônios, com seres espirituais. Gente, isso não é mais teoria da conspiração, não. Já foi declarado por um general de Israel, já foi declarado por um ex-ministro de defesa do Canadá, já foi declarado por um astronauta
que é tido como um dos que pisou na lua, porque eu não acredito que o homem chegou na lua. Eu não acredito. Todos esses autoridades, cientistas, generais, ministros, estão declarando: os governos das potências mundiais estão envolvidos com aliens, com ETs. Leia-se nessas palavras aliens e ETs, demônios. Eu já falei aqui para vocês, espíritos malignos. Estão falando isso abertamente, declarado. Sabe, no ano de 2020, a inteligência dos Estados Unidos, o Pentágono, mostrou em rede mundial imagens dos seus caças tentando acompanhar o que eles chamaram e apontaram ali como uma nave extraterrestre, numa velocidade vertiginosa que os seus caças não conseguiram acompanhar. Vocês lembram disso? Gente, eles estão mostrando isso abertamente. Por que eles estão mostrando isso, pastor Giovanni? Preparando a humanidade para aceitar o relacionamento, o envolvimento e o governo de verdadeiras pessoas demonizadas. Em nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa. O próprio Papa Bergoglio, ele preparando aí os católicos, está preparando os católicos e os seus fiéis, ele já disse assim, ó: não temos problema nenhum em batizar um ET. Não temos problema nenhum em batizar um alienígena. Ele já falou isso, gente. Ele declarou isso abertamente. O que ele está dizendo? Ele está preparando a humanidade. Porque quando esse ser se apresentar, ele vai dizer assim, né? Quando ele se mostrar, ele vai dizer assim, ó: olha, não se preocupem não. Assim como nós, eles também são filhos de Deus. E aí eles fazem aquele discurso, né? Você acha que Deus criaria esse universo tão grande, colocaria só os humanos aqui? Então, eles também, assim como nós, são filhos de Deus, criaturas de Deus. O Bergoglio disse isso. Então, o que ele está dizendo? Esses seres que a Bíblia sempre apresentou como demônios, como anjo caído, como espíritos malignos a serviço de Satanás, o Bergoglio está apresentando como filhos de Deus, e que eles podem plenamente ser batizados, participar da comunhão e se envolver junto com os humanos. Gente do céu, entenda uma coisa, meus irmãos, isso é um sinal sobrenatural, são sinais, são evidência sobrenatural, apontando que tudo já está no fim, que não nos resta esperar mais nada. E tem gente que continua agindo como os moradores, os contemporâneos da época de Noé, que viram os animais entrando na arca de maneira sobrenatural e achou isso normal. Tem gente achando isso normal. O ministro de Defesa dizendo que os governos das potências estão envolvidos com demônios, com espíritos malignos, que eles chamam de alienígenas, que eles chamam de ETs. Gente, vamos acordar. É tempo da gente orar mais, buscar mais a presença de Deus. Não resta mais tempo. E eu quero dizer mais. A única coisa que vai nos dar graça, que vai nos fortalecer e que nos fará ficar em pé, é uma vida de oração, é uma vida de alimentação da palavra, mas a palavra genuína. Nós não podemos ficar ouvindo baboseiras, nós temos que ouvir a palavra de Deus, temos que orar, temos que consagrar, temos que santificar, é a única maneira de estarmos em pé. Em nome de Jesus Cristo, você que está afastado, retorne urgentemente. E o que mais que aconteceu, pastor Giovanni? Além desse sinal sobrenatural, sabe o que aconteceu? Depois que entra todos esses animais de maneira sobrenatural dentro da arca, o que aconteceu? Noé fechou a arca. E após a porta da arca ser fechada, aconteceu algo que eu chamo de misericórdia de Deus, que foi a última semana, os últimos 7 dias da misericórdia de Deus para com a humanidade. Ficou 7 dias a arca fechada e não caiu uma gota de água.
uma gota de água, 7 dias, todos trancados dentro da arca, todos os animais, Noé e a sua família. E o que aconteceu? Não caiu uma gota de água. Será que Deus não estava demonstrando aí a sua misericórdia, esperando o arrependimento dessa sociedade? Esperando o arrependimento dessa civilização? O que você acha? Em nome de Jesus Cristo, gente, foi uma semana da demonstração da misericórdia de Deus. Eu vejo nessa uma semana que a arca estava fechada, silêncio total. Já não se tinha mais o barulho das obras da construção dessa arca. Um silêncio total, aquela arca uma semana fechada, parada ali. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo a misericórdia de Deus dizendo para aquela civilização: se arrependam, mude de postura, se voltem para mim, eu posso reverter esse quadro, eu posso mudar essa sentença, eu sou o juiz. Você está entendendo? É o que nós estamos vivendo hoje. Eu digo sem medo de errar. Sem medo de errar. Estamos vivendo esta última semana de Noé. Essa semana que simplesmente nada mais é do que a semana da misericórdia de Deus para com a raça humana. Estamos vivendo a última semana que antecedeu o dilúvio, aonde Deus, única e exclusivamente, só está dando esses 7 dias para demonstrar a sua misericórdia, que Jeremias diz que é infinita, que se renova a cada manhã, e é a causa de não sermos consumidos. Em nome de Jesus Cristo, entenda isso, meu irmão, minha irmã, aproveite essa uma semana, aproveite essa última semana da misericórdia de Deus, não deixe para o último instante. Hoje é o dia aceitável. O dia de amanhã não me pertence. Ainda que não aconteça o arrebatamento da igreja, eu posso ser chamado, eu posso ser levado, eu posso perecer. E Deus está me colocando aqui para te alertar, para te convocar. Se arrependa em nome de Jesus Cristo. Se volte para Jesus. Você que cantava, você que pregava, você que orava, você que evangelizava. Ouça o que Deus está mandando eu te dizer. Estamos vivendo aquela última semana em que Noé ficou trancado dentro da arca sem cair uma gota de chuva. Muitos até diziam assim: aquele velho quebrou a cara. Aquele velho vai ter que sair daquela arca com a cara lavada e falar para nós que ele errou, que ele falhou. Que foi uma ilusão, uma paranoia que ele teve. Vocês estão entendendo? Mas não foi isso que aconteceu, não. É o que o mundo está esperando da igreja. Uma hora eles vão cair a ficha. Uma hora eles vão perceber que esse Jesus não vai voltar, que não vai acontecer arrebatamento coisa nenhuma, que as pessoas não vão sumir desse planeta não, que o anticristo não vai governar essa terra não. E eles serão decepcionados. Por quê? Porque Jesus disse: até que veio o dilúvio e os levou a todos. Até que a trombeta toque, a igreja seja arrebatada. E principalmente os que conhecem o evangelho ficarão aqui chorando, se lamentando, porque não aproveitou essa última semana que a humanidade está vivendo. Guarde isso, compartilhe isso. Estamos vivendo a última semana da misericórdia de Deus. Gente, deixa o teu like. Deixa o teu like nessa mensagem, não é por vaidade não. Eu queria que essa mensagem alcançasse 1 milhão, 2 milhões de vidas, de pessoas. Não por causa de receita, não por causa de monetização, não é por causa de nada disso. É porque essa mensagem tem que ser pregada. E hoje as mensagens são mensagens coaches, mensagens que elevam o ego humano, mensagens que falam sobre a teologia da prosperidade, mas não se fala mais da verdade da volta de Jesus. Esses dias uma irmã me falou: pastor, você tem que gritar menos. Abaixa o volume do celular, irmã.
Eu não consigo. O tema, a volta de Jesus, me dá uma alegria, um regozijo na minha alma, que isso salta pelas minhas palavras. Estamos vivendo a última semana da misericórdia de Deus. Em nome de Jesus, as coisas vão ficar piores. E somente aqueles que estiverem revestidos do poder do Espírito de Deus vão suportar. E outra coisa, crente cheio do Espírito Santo, crente que tem a graça de Deus, crente que tem a certeza da salvação, não se assusta com essas coisas não. Não entra em pânico, não. Quem tem medo desse tipo de mensagem, quem tem medo desse tipo de pregação, quem tem medo desse tipo de revelação, é quem está com a vida desconcertada, é quem está com o altar quebrado. E em nome de Jesus Cristo, no lugar do medo, coloque aí temor, que temor está ligado à reverência, a respeito. E conserte o altar da tua vida, repare o altar, em nome de Jesus Cristo. Gente, em nome de Jesus eu te peço, eu clamo nesse momento, mude de postura, mude de atitude, no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Se arrependa hoje, o sangue de Jesus tem poder. Hoje é o dia aceitável, no nome de Jesus. Sabe, escapa-te pela tua vida. Venha do jeito que você está, não espera mudar não. Pastor, eu ainda estou fumando, pastor, eu ainda estou cheirando, pastor, eu estou bebendo, eu tenho que arrumar algumas coisas para voltar para a casa do Senhor. Não, é mentira de Satanás. Você nunca vai conseguir arrumar essas coisas para depois voltar. Em nome de Jesus, volte do jeito que você está. Sabe como é que muitos entram dentro da igreja? Depois de 12 anos enterrado em cocaína, maconha, cigarro. Muitos voltam para a igreja chapado. Entram na igreja num culto de domingo. Sabe? Pessoas que estão ali há mais de 48 horas fumando maconha, injetando cocaína e bebendo. Eles entram na igreja louco, doido. E dessa forma, eles colocam a vida na mão de Jesus. E Jesus aceita essas pessoas do jeito que elas estão. Jesus aceitou do jeito que estava. E as mudanças vão sendo feitas aos poucos através do Espírito Santo. Por isso, no nome de Jesus, as mudanças que tem que acontecer na vida, sabe, na sua vida, é Jesus quem vai fazer, é o Espírito Santo quem vai fazer. A única coisa que ele requer de algumas pessoas que me assistem agora, é que você se decida agora e diga: eu me arrependo dos meus pecados e coloco a minha vida nas tuas mãos. E no nome de Jesus, você vai experimentar a regeneração do Espírito Santo. E no nome de Jesus, você vai se libertar, vai se valorizar também dessa última semana da misericórdia de Deus para com a raça humana. Guarde isso, estamos vivendo a última semana que antecedeu o dilúvio. E essa última semana é simplesmente uma demonstração do fruto da misericórdia de Deus. E guarde o que Jeremias disse: a misericórdia de Deus é infinita, se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. Eu só estou aqui por causa dessa misericórdia. Você só está aí me assistindo por causa dessa misericórdia. Então, no nome de Jesus, valorizemos o dia da visitação do Senhor. Valorizemos a dispensação da graça. Valorizemos a ação do Espírito Santo. E no nome de Jesus, você que não fala mais em línguas estranhas, você que já não sente mais o mover do Espírito Santo de Deus na tua vida, não se conforme com isso não. Peça: Deus, eu quero ser renovado. Deus, eu quero ser renovada. Peça isso para Deus agora. É a única coisa que vai te manter em pés. Você que está dentro da igreja, mas está morno, é crente Laodiceia, no nome de Jesus, mude de postura hoje e diga: Senhor Jesus, eu quero ser a igreja Filadélfia, a igreja que será arrebatada. Eu não quero ser Laodiceia, a igreja que será deixada. É crente, mas ficará.
Em nome de Jesus, se encha do Espírito Santo. Em nome de Jesus, se encha dessa graça e sinta essa unção que eu estou sentindo aqui. Eu ministro sobre a tua vida essa mesma unção que eu estou sentindo aqui agora. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo, seja renovado agora, seja renovada agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Olha isso, gente, ó. Quando a gente fala, as pessoas não acreditam, né? Tá aí, ó. E tá aqui, ó, o nome das cidades. É um negócio muito, é uma variante muito mais potente, mais forte, né? Alguns dizem que ela é 20 vezes mais forte. E tem aqui o nome das cidades, ó. Eu vou ler para vocês. Adustina, Alagoinhas, Amélia Rodrigues, Barrocas, Camaçari, Catu, Conceição da Feira, Conceição do Coité, Feira de Santana, Paripiranga, Piatã, Pintadas, Pojuca, Salvador, Santa Bárbara, Santo Antônio de Jesus, Vitória da Conquista. Por que eu digo para vocês que isso aqui é uma completa irresponsabilidade do governo baiano, do governo carioca, do governo paulista? Porque essa matéria aqui é do dia 3. O dia 3, gente, foi não esse sábado que passou, no outro. 2 semanas atrás, isso aqui já estava acontecendo, e eles fizeram o que fizeram em 2019. Novembro de 2019, começou a espalhar no mundo todo. Dezembro, aquele problema lá do Xing Ling. O que Dória falou? Não, isso aí não tem nada a ver, é só uma gripezinha. E lá estava ele, no carnaval de 2020, Dória, o governador do Rio de Janeiro também, todos lá nas avenidas, e o resultado depois foi mortes, mortes e mortes sem precedentes. Tá? E agora nós estamos vendo a mesma cena se repetir. O irmão que está dando risada aí, não sei o que ele está achando engraçado, né? Gênesis e Apocalipse. Onde foi anunciada a última semana? Meu amigo, eu não estou falando da 70ª semana de Daniel, não. Eu estou fazendo uma conjectura da misericórdia de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Volta a live, tá bom? Tá achando engraçado, né? O assunto é sério. Então tá aí, ó. A mesma cena, a mesma história que aconteceu. Irmã Maria Pereira voltou. Ô, vozinha, um beijo no teu coração, nós chamamos, viu? Não faz isso mais não, não some mais não, senão você vai deixar o seu neto muito triste. A mesma história que aconteceu em 2019, 2020, aí veio logo depois de fevereiro, que eles zombaram de Jesus lá, arrastaram, lembra? Eles arrastando Jesus lá na avenida, né? O diabo arrastando Jesus na avenida, aquela coisa maligna que aconteceu. Depois daquilo, veio todos os lockdowns, fecharam as igrejas por 9 meses, sabe? Muitas igrejas fecharam literalmente as portas, porque não pôde se manter. Empresas também faliram, quebraram, milhares e milhares de empresas. Muitas pessoas partiram para a eternidade, tudo depois dessa bagunça chamada carnaval. E agora vai acontecer de novo. E aí eu não preciso ser um profeta, eu não preciso vir aqui dizer para você que Deus me mostrou, eu não preciso vir aqui falar para você que Deus está me falando. Não. Tudo isso é só você ter um pouquinho de, sabe, de olhar panorâmico, olhar para a situação, e não precisa ser um especialista, não precisa ser um entendido. É só você olhar. Você vai ver que a mesma coisa que se repetiu lá em 2019, e aí em 2020 aconteceu toda essa desgraça, se repete em 2024. Estão fechando os olhos para esse acontecimento, para essa nova variante, que segundo especialistas não é
uma simples variante é algo 20 vezes pior, para depois que o caos foi estabelecido, vir outra irmã mais nova. O que é a irmã mais nova? É a seringuinha mais nova, porque a seringa velha já jogou no lixo, né? As seringas velhas já jogou no lixo. Então agora é a seringa nova. Vocês tomaram a seringuinha da irmã mais velha, agora tem que tomar a seringa da irmã mais nova. E aí começa toda a doutrinação novamente, uso de máscara, sabe? Medição na testa, na palma da mão, e tudo começa de novo a ser aí orquestrado de uma maneira que eles vão levando, os próprios senhores do mundo vão forçando o mundo para um apocalipse. Tem muita coisa acontecendo, e eu não sou um profeta do caos, misericórdia, eu oro pela nossa nação e peço a Deus de que eu esteja errado, e eu quero estar errado. Eu quero que os irmãos que também pensam como eu penso estejam errados, e que isso não passe de um barulho da mídia, de uma mentira da grande mídia, e que tudo permaneça como está. Mas, pelos olhares bíblicos, pelas interpretações bíblicas, escatológicas, o negócio não vai parar por aí. Tem muita coisa ainda para acontecer, e a profecia tem que se cumprir. O pior cego, irmão Fabrício Foles, realmente é aquele que não quer enxergar. E dentro de tudo isso que eu falei nessa live, dentro da preparação para a entrada na arca, antes que a porta da arca se feche, porque a arca simboliza a graça, e a porta, quando a porta da graça se fechar, aí já era, né? Aí será salvo através da sua própria vida. E aí o negócio vai ficar pesado. Eu quero parabenizar todo o povo da fé. Vocês são missionários. Vocês são missionárias. Nós pedimos no sábado, falamos que ia enviar no domingo. E o que aconteceu, pastor Giovanni? Olha isso. Fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos que têm nos acompanhado. Estamos aqui hoje, conseguimos aqui comprar 2 fardas de roupa. Os irmãos, como têm visto lá, a necessidade é muito grande na nossa outra igreja lá na região de Ramos. Muita criança sem roupa, muita criança andando praticamente quase sem roupa. Como os irmãos viram em algumas imagens, aquilo é só um pouco daquilo que a região está enfrentando. É muita necessidade nas casas. Apenas nós mostramos apenas um vídeo que os irmãos viram, que a luta lá é muito grande. Crianças sem roupa, e algumas crianças praticamente não vão para a escola porque realmente não têm o que calçar, não têm o que vestir. E eu quero, através desse vídeo, agradecer ao pastor Giovanni e todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, que têm nos abençoado bastante nesta obra aqui em Moçambique. Esses fardos estaremos distribuindo amanhã, e você está nos acompanhando. Que Deus continue vos abençoando, que não falte pão nas vossas mesas, e que Deus continue vos recompensando por tudo. Conte com as nossas orações, que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vocês são demais. Obrigado, povo da fé. Aqui tem a minha oferta, roupas novas para aquelas crianças. Que crianças são essas, pastor Giovanni? Eu vou mostrar para você que não viu. Olha isso, gente. Eu fico emocionado, porque isso aqui é o evangelho na prática. Algumas pessoas saem, eu estou acostumado já. Mas as que ficam é porque entendem que isso aqui é responsabilidade nossa. Deixa o teu like agora. O like está muito baixo. Talvez você não deixou o like ainda, não foi porque você não quis, você não esqueceu, de repente, está intertido na live e não deixou. Mas deixa o teu like, fecha o chat aí bem rapidinho, para que outras pessoas venham ver essa situação. Tá? Ele fez esse apelo aqui no sábado, na refeição do sábado. Eu vou mostrar para vocês o apelo. Povo da fé, graça e paz, pastor Giovanni. Meus irmãos, eu queria comprar roupa para esta criança que eu mostrei aos irmãos, que está praticamente com roupas rasgadas desde o primeiro dia que nós estamos a chegar aqui, e a situação dele é desse jeito. Mas não deu para comprar somente a roupa para ele, porque tem muitas crianças também do mesmo modo, roupas rasgadas, sem condições. E eu quero, através desse vídeo, pedir ao Ministério Povo da Fé que nos ajude para comprarmos farda de roupa. Cada farda de roupa custa R$800, e nós precisamos pelo menos 2 fardas de roupa, apesar que ainda não temos sandálias para as crianças,
mas pelo menos precisamos de roupa. Veja só a situação das crianças aqui. Tem crianças lá que nós não levantamos, que estão mostrando a nudez, né? Estão mostrando o corpo lá quase, praticamente, sem roupa. Criança praticamente sem roupa, tá lá. Ele me mostrou os vídeos. Eu não posso colocar aqui por causa das diretrizes. Mas, gente, a sua generosidade chegou lá. O teu R$1, os teus R$10, você que mandou 20, você que mandou 100, você que mandou 500. A sua generosidade chegou lá, irmã Elza Dari, Deus abençoe, olha aí. Gratidão. Isso aqui é generosidade, isso aqui não é dinheiro. Você não está mandando dinheiro para cá e você não está dando nada para ninguém. Entenda isso. Eu preciso ficar repetindo isso para que você entenda esse poderoso segredo. O segredo que faz essas crianças dançarem. Elas estão dançando com o pratinho na mão porque elas sabem que a comida vai chegar no pratinho delas. E aconteceu algo que me cortou o coração. Eu nem passei para os irmãos. Acho que eu nem vou passar porque é uma imagem que dói muito. Na última refeição, nós enviamos alimentação para 500 crianças e suas respectivas mães. Mais ou menos 600 pessoas. E a mistura não deu, gente. E aí eles brigando ali por um pedaço de carne. Aquilo me cortou. Eu não vou colocar. Eu não vou colocar porque eu não quero ver aquela imagem. Eu falei para o pastor Gabriel, isso é inaceitável. Isso não pode mais acontecer. Eu falei para ele, o senhor me promete que nunca mais vai deixar isso acontecer? Se o senhor perceber que está chegando criança a mais, porque veio crianças que viajaram quase que 2h30 para comer um prato de comida. Veio de outras regiões, por isso que sobrecarregou a refeição. E aí eu disse, se isso acontecer, eu vou deixar meu celular ligado, eu sei que os horários são diferentes, se eu estiver dormindo, eu vou atender e na mesma hora eu vou enviar o que falta e essas crianças vão comer. Não pode acontecer isso, gente. Então, Deus abençoe a irmã Valdete Galdino, que Deus abençoe pela sua generosidade. Provérbios 19:17 diz que quando você faz uma criança dessa dançar, na esperança de receber um arroz, um feijão, um frango, um suco, olha lá, até a irmã está dançando, né? Olha lá a irmã dançando, ó. Presta atenção lá no fundo, a irmã, ó. Presta atenção, ó. Olha lá, a irmã dançando de alegria, a irmã que prepara os alimentos. Quando você faz algo por essas crianças, tira um sorriso de uma criança como essa, você não está dando nada para ninguém. Esse é um segredo poderoso. Você está emprestando a Deus. E Deus te devolverá, não como você emprestou, mas Deus te devolverá com porção dobrada, recalcada, sacudida e transbordante. O texto diz, quem dá aos pobres, empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Vou colocar na tela para você ver que não é palavra do pastor Giovanni, mas é palavra de Deus. Eu aprendi isso. E quando eu aprendi isso, irmão, a minha vida mudou. Olha aí, ó. Quem dá aos pobres, empresta a Deus, a qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Então, quando você entrega uma semente nesse projeto, você não está dando nada para ninguém. Você está emprestando para Deus. Muitas pessoas, elas estão enviando testemunhos. Tem uma pessoa aqui que mandou um testemunho muito lindo que eu quero compartilhar com vocês na próxima live. Eu não preparei aqui agora, mas eu quero compartilhar com vocês. Deus abençoe! Pastor Giovanni! E todos os irmãos! Do Brasil! Em nome de Jesus! Obrigado, irmã Helena. Deus abençoe, irmã Helena. Gente, tem gente falando que não está nítido o número aqui. Clica na engrenagem embaixo e muda a qualidade do vídeo para 1080 ou 720 que vai ficar bom. O Pix do Ministério é o 44522 344
000136, é o CNPJ do Ministério Povo da Fé. O PayPal é caixadaverdade.tv@yahoo.com. A Caixa Econômica Federal, agência 2162. Conta corrente 24951, dígito 9, operação 001. O meu WhatsApp é o 16 99779 5404. Você pode me chamar caso você for do exterior e precisar de dados bancários para transferência internacional. Mas também é uma chave Pix. Talvez fique mais fácil para você digitar. Vai aparecer o meu nome, Giovanni Dias Pereira, ou vai aparecer o nome do ministério, Ministério Povo da Fé. Essas contas que estão aí, elas estão disponíveis só para a obra, tá? Eu tenho as minhas contas separadas, a minha esposa, ela tem o trabalho dela, ela é empresária, eu sou empresário, tenho minha fonte de renda, tenho meu trabalho, graças a Deus eu vivo bem, graças a Deus meus filhos comem bem, eu não preciso do dinheiro dos irmãos. Nós estamos aqui, irmãos, de braços abertos para abençoar vocês. Quando vocês estão enviando uma oferta, vocês não estão abençoando, vocês estão sendo abençoados. Estamos dando a oportunidade para você ser abençoado, tá? E nós sozinhos não conseguiríamos fazer isso, porque é muita coisa. Cada um manda um pouquinho dentro da sua condição, porque eu estou falando com gente que tem condição de mandar R$1. E glória a Deus. Eu estou falando com gente que tem condições de mandar R$100. Mas tem pessoas, Deus conhece os números da sua conta, que você tem condição de mandar 1.000, 2.000, 3.000. Deus sabe dos números da sua conta e o tanto de dinheiro que você tem lá aplicado, que está lá, ó, a conta cheia. Jesus vai voltar e vai ficar tudo aí e você nem usufruiu daquilo tudo porque é muito dinheiro. Deus te abençoou. E Deus não te abençoou para ficar lá não. Deus te abençoou para você se tornar uma bênção na vida das pessoas. Para que Deus disse para Abraão? Abraão, vem cá, tu serás uma bênção. Eu estou te tornando a própria bênção, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí está o segredo. Deus fez Abraão se tornar uma bênção para que ele fosse uma bênção na vida de outras pessoas. Aí tem gente que está orando, Senhor, abençoa a minha vida, me prospera. Deus, me prospera porque eu quero mostrar para minha família que eu venci, que eles estavam errados, a minha casa tem que ser melhor que a deles, o meu carro tem que ser melhor que o deles. Deus não vai fazer nada por você. Agora, se o seu coração for o seguinte, Senhor, multiplica o meu salário, me promova na minha empresa, Deus, multiplica as vendas do meu negócio, na empresa onde eu trabalho, que eu seja promovido, na empresa em que eu sou proprietário, que eu venda mais, porque eu quero que o meu dízimo seja maior para abençoar o projeto do Ministério Povo da Fé, porque eu quero que o meu dízimo seja maior para abençoar a igreja onde eu congrego. Talvez a sua igreja seja uma pequena igreja, precisa do seu dízimo, mas tem muitas igrejas, catedrais enormes aí, né, que o seu dízimo é só mais um, aqui vai valer mais do que se você entregar lá. Mas se a sua igreja é uma igreja pequena, precisa, não deixe de entregar o dízimo na sua congregação, tá bom? Ah, Deus, eu quero ser um pilar nessa obra. Irmão, eu não tenho dúvida de que Deus vai abrir os céus e te abençoar de forma poderosa e abundante. Meus queridos irmãos do Ministério Povo da Fé, veja quem está aqui hoje, o Pai Manuel, a casa já está pintada. Louvado seja Deus, veja aí que maravilha. Pai Manuel, que tal? Eu estou alegre mais que tudo eu. Tá alegre? Alegre mais que tudo eu. Meu Deus, eu, meu Pai, eu. Obrigado por muito povo de minha fé. Meus irmãos, aqui está a casa. Muito obrigado a todos os irmãos aí do Ministério Povo da Fé. Pastor Giovanni, obrigado mesmo. Deus abençoe, multiplique na vida de todos vocês aí do Brasil. Obrigado mesmo. Olha só que maravilha. A casa já está aqui pronta, do lado de fora, tanto como do lado de dentro. E eu quero louvar a Deus por tudo que os irmãos têm feito aí. Que Deus abençoe e multiplique no nome de Jesus. Aqui dentro pintaram ainda? Não. Ainda, né? Não.
Então acho que amanhã a tinta sobrou aqui. Ah, Amanhã o pintor vem apenas concluir aqui dentro de casa. obrigado. E depois vamos colocar a luz aqui também para o Pai Manuel. E, gente, nós temos projetos aqui no Brasil que a gente não mostra. Principalmente ali nos ribeirinhos da Amazônia, vamos enviar um valor lá para comprar as telhas e os parafusos que está faltando lá para casa do irmão Adilson, né? A pastora entrou em contato comigo, falou: pastor, ó, o dinheiro que vocês enviaram deu para fazer tudo, a casa está pronta, falta só as telhas, pastor Giovanni. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho o áudio para vocês. Ó. Ainda não, pastor. Ainda estamos lutando ainda não conseguimos. Já armaram a casa, a madeira já está, graças a Deus. Os irmãos estão trabalhando, mas ainda falta essa pendência aí. A gente está lutando por isso, tá? A paz do Senhor. Esqueci da paz do Senhor. Eles falam legal, né? Aqui. Ok, com R$2.000, pastor, porque são parafusos e 2 milheiros de telhas. 2 milheiros de telha está custando faixa de R$800 cada milheiro, então dá 1.600. Aí tem os parafusos, os pregos, aí acho que uns R$2.000 da fase, tá? Então, vocês vê, esse valor a gente vai mandar. A gente vai mandar, mas não vamos mexer no que está sendo enviado para os ribeirinhos, para o projeto lá em Moçambique, sabe? Então, são vários projetos que a gente faz, que nós fazemos aqui nas comunidades carentes de Ribeirão Preto, lá de Fernandópolis, onde o pastor Claudinei mora. Vocês viram já os nossos trabalhos missionários ali nos ribeirinhos da Amazônia, né? Quando nós fomos ali e fizemos aquele lindo trabalho com as crianças, olha aí, ó. Vou colocar algumas imagens para vocês verem. Então, o trabalho tem sido feito, nós estamos atuando. O nosso ministério é um ministério missionário e não tem como fugir disso. Ainda que eu quisesse fugir disso, eu não consigo. Eu não consigo porque eu fui chamado para isso. Entrar rio adentro, mesmo sem saber nadar. Todo ano nós fazemos isso lá. É muito lindo. Missões está no nosso coração. E aí entrando rio adentro, né, para entregar as cestas básicas sem saber nadar. Olha essas casas. É aí que a gente sobe para entregar as cestas básicas, ó. Bem. Isso aí não é turismo não, gente. Isso aí é missão. Amém, irmã Dilene? Vamos levar. Aqui, ó, deixa eu tirar aqui, ó. Daqui a pouco eu coloco. Olha a dificuldade para passar. E nesse dia aí teve salvação de almas nessa casa. Isso que é mais gostoso, né? Porque além do alimento, da comida, nós levamos Jesus para essas pessoas. Olha isso, gente. Estou emocionado aqui, pastor. Aqui, ó. Olha aqui, gente. Vamos orar para o povo da fé aqui, todo mundo aqui. Vamos orar por aqueles que estão aceitando Jesus. Papai, eu fiquei bonita. Você não tá bonita. Você tá linda. Tá uma princesa. Vem cá desse lado, céu. Vem cá desse lado. Papai, olha até. Essa aqui, ó, gente, é filha do pastor Rodrigo Dias. Papai, olha até. Ela tá linda. A Esther tá linda também. Vocês estão todas lindas. Deixa eu tirar aqui, daqui a pouco eu coloco. E o Lourenço? O Lourenço tá maravilhoso. Ó, nós vamos todos orar porque muita gente agora tá aceitando Jesus. Escreva eu quero, você que quer aceitar Jesus. Antes de eu fazer o apelo, muita gente já tinha aceitado Jesus. Nós vamos orar, todos juntos vamos orar por todos que vão aceitar Jesus agora. Terão um nome escrito no livro da vida, apagado do livro da culpa, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Amém? Vocês me ajudam a orar? Sim. No final nós vamos orar o Pai Nosso, tá? Tá. Fechou? Fechou. Então, amém. Glória a Deus. Fecha os olhos. Eu já fechei. Já fechou.
Já fechei. Senhor também. Deus e Pai, nós te agradecemos por essa live, por todos que estão te aceitando como único e suficiente Salvador de suas vidas, aqueles que estão contribuindo, meu Pai, para que as crianças ali de Uamatanda, do Moçambique, elas tenham, Senhor, um pouco de dignidade que eles têm aqui, Senhor. Eles estão cheirosos, bonitos, se alimentam bem, comem bem. Deus, que essa mesma graça alcance aquelas crianças através de todos aqueles que estão abrindo a mão e tirando R$1 da sua carteira, tirando um pouquinho ali, Senhor, das suas economias para enviar para esse projeto. Que o Senhor possa honrá-los e que não venha fazer falta, Senhor, esses R$1, esses R$10, esses R$50, esses R$100, ou esse dízimo que essa pessoa está enviando, essa primícia, meu Deus, que não venha fazer falta nenhuma, alguma, ao contrário, que venha multiplicar, Senhor Jesus, e que essas pessoas recebam a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor. Escreva o nome daqueles que estão te aceitando no livro da vida, apaga do livro da culpa, Senhor, repreende todo o mal e que eles sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Opa. Graças a Deus. Vamos orar o Pai Nosso agora. Pai nosso, Pai nosso que está no céu, santificado santificado seja o teu nome. venha a nós o teu reino, Venha a nós o teu reino. seja feita a tua vontade, Seja feita a tua vontade. assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Vai, filha, a hora que vocês sabem. Ora sozinho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a nossa vida, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Pois Pois teu teu é no poder agora, hoje para sempre. Todos os dias. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, povo da fé. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja com todos nós. Não só hoje, mas para sempre. Vocês digam amém. Diga graças a Deus. Manda um beijo pro povo da fé, filha. Beijo, povo da fé. Fala, Beijo, beijo. povo da fé. Fala, beijo, povo da fé. Vai, Lô. Graça e paz, povo da fé. Gosto de paz, povo da fé. Aí, desce lá agora. Vai lá. Povo da fé. Eu esqueci de falar. Vocês estão muito lindos. Deus abençoe. Parabéns. É uma alegria, né, gente? É uma alegria. Por isso que eu me emociono aqui todas as vezes que eu vejo essas imagens ali daquelas crianças ali em Amatanda, principalmente aquele menino, né? Que mastigando aquela imagem daquele menino, né? A gente tirou um rato da mão daquela criança. E literalmente é isso mesmo, não é para te sensibilizar, não, essa é a realidade. E ele comendo essa coxa de frango, eu me arremesso aos meus filhos. É automático. Eu me arremesso às minhas crianças. Então, que você seja um abençoador. Se você precisa dar conta do Bradesco, está aqui a conta do Bradesco. Na descrição tem outras formas também de você contribuir, tá bom? Seja um abençoador, que Deus abençoe a todos. Um beijo no coração, obrigado a todos os moderadores, a todos os membros, a todos os inscritos, novos inscritos do canal. Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias, que as crianças têm se alimentado aqui cada dia, graças às ofertas que a igreja aí tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias.